Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Lexus Talks. Eu estou aqui com o amigo Gilberto, a gente estava até aqui brincando mais cedo, que como é o primeiro episódio, é tudo o MVP. A gente fala tudo de MVP porque sempre que a gente tem alguma coisa experimental para fazer, a gente gosta de fazer com mínimo de investimento. Então a gente está aqui na Lexus, está com um amigo, então é algo para a gente falar sobre como que a gente vai evoluir o e-commerce, como que a Lexus, entende que a gente vai ajudar nessa estruturação, como que a gente ajuda o seller aí para o próximo nível. Então eu queria agradecer a presença do Gilberto. O Gilberto, além de um grande amigo, é um ótimo profissional. Que o mercado nos trouxe essa amizade, então a gente tem conversado bastante. A gente troca muita experiência, como que a Lexus, usando a tecnologia, pode ajudar o seller, e como o Gilberto, com toda essa expertise que ele tem na parte de serviço, também consegue ajudar o seller. Então seja muito bem-vindo, estou muito feliz de abrir o Lexus Talks, que é um sonho que eu estou realizando, porque o Gilberto, eu já quero fazer esse Lexus Talks já faz um tempo, mas sempre é difícil tirar algumas coisas do papel, né? E aí quando a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, começar a realizar esse sonho, é muito gratificante conseguir começar esse projeto. Então eu queria primeiro agradecer a sua presença, muito legal, e pedir para você também se apresentar, por favor. Legal, muito bacana, Bruno. Obrigado por lembrar de mim aí para participar desse primeiro episódio. Para mim é uma honra, né? A gente tem uma proximidade muito grande com a Lexus e nós pessoalmente, né? Então é muito gratificante para mim estar aqui participando desse primeiro episódio. Não importa se é uma experiência, se é um MVP, o que importa é que nós estamos aqui fazendo acontecer, tirando do papel, né? Muito legal. A Ecodata, Bruno, ela surgiu justamente para ajudar os sellers, tanto iniciantes quanto os sellers que já estão avançados aí nos marketplaces, né? Ajudá-los a ter uma jornada mais tranquila aí, porque não é uma tarefa fácil, né? Então hoje a gente procura atender aí várias necessidades dos nossos clientes, né? Dos sellers, dos vendedores que vendem nos marketplaces, tá? Então, por exemplo, nós temos ali uma frente dentro da empresa que é uma área de gestão de vendas. A gestão de vendas é um BPO, onde a gente coloca a mão na massa para o cliente, quando o cliente ele não tem mão de obra dentro da empresa, não tem braço dentro da empresa. Nós temos uma outra área que é a consultoria, que, como o próprio nome diz, é um serviço consultivo. Nesse trabalho a gente monta um plano de ação, um diagnóstico e um plano de ação na conta do seller dentro ou dos marketplaces, e então aí o seller executa com a equipe própria, né? Legal. Temos também o EcoAds, tá? O EcoAds é um produto que a gente lançou recentemente. Nós já fazíamos o Ads dos nossos clientes dentro dos marketplaces, mas agora nós lançamos ele com uma ferramenta que nós temos ali para fazer toda a gestão de Ads nos marketplaces, né? Então nós temos a gestão de vendas, a consultoria e o EcoAds para fazer frente aí a jornada do nosso cliente dentro dos marketplaces. Lembrando também, nós temos a implantação, né? Tá. Porque é muito comum uma dor dos clientes de como fazer toda a implantação e montar o ecossistema ali da operação dele, né? Então, por exemplo, ele tem Lexus, tem o Marketplace, mas não sabe como ligar Lexus com os Marketplaces. Então, nossa equipe faz o cadastro dos produtos, a integração com o Marketplace. Pega na mão mesmo, né? Pega na mão e Legal. executa tudo, é um BPO. É um ponto legal que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que hoje a gente está no ecossistema de TOTOS, né? E a gente vê muitos clientes, de certa forma, com uma operação grande, que não tem esse braço de e-commerce marketplace. Quando pega uma empresa que pega na mão assim, a gente entende que facilita muito aí a entrada dele nos canais, né? Mas antes da gente falar um pouquinho mais aí sobre como que a gente consegue agregar no mercado, conta um pouquinho para mim, cara. Tenho até a curiosidade, a gente já conversou tanto, mas eu queria entender um pouco da história do Gilberto. Como que você entrou no mundo do e-commerce? Como que você criou a Ecodata? Conta um pouquinho dessa história, por favor. É uma história que começou ali em 2006, mais ou menos, quase 20 anos, né? Legal. Eu fiz a minha primeira venda no Mercado Livre em 2006, foi uma camiseta da Hering. Você era seller? Eu tinha loja física. Tinha loja física. Nós tínhamos loja física de multimarcas, né, do ramo têxtil, né, moda. E aí a primeira venda que eu fiz no Mercado Livre foi em 2006 de uma camiseta da Hering, né, uma Word T-shirt.
Aí continuamos lá na nossa jornada com a loja física, até que em 2012 a gente identificou a oportunidade de ter um e-commerce. Nem se falava em marketplaces, né? Mas sim do crescimento do e-commerce, né? Que o e-commerce ele trabalhava, ele tinha uma capilaridade aí de atingir todo o país, né? Todos os municípios do país, trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto que uma loja física trabalha com horários limitados, né? Seja em shopping ou seja na rua, né? Então, nós resolvemos migrar para o e-commerce. Então, em 2012, nós vendemos as lojas físicas que nós tínhamos e abrimos um e-commerce que era inicialmente destinado a vender produtos de organização para lojas e casas. Então, a gente vendia cabide, cabideiro, arara para roupa, enfim, todos esses tipos de produtos. Depois, ao longo dos anos, a gente foi expandindo mais para produtos para organização de casas mesmo, né? Então, produtos para cozinha, banheiro, sala e etc, né? Uma pergunta, fiquei curioso. Nessa migração de vender loja física para focar 100% no e-commerce, foi isso que você fez, né? Como é que foi essa transição, assim? Você já tinha um certo faturamento no e-commerce, já tinha experiência no e-commerce? Como é que foi essa transição? Boa pergunta, porque eu acho que isso é uma transição que todos precisam fazer, né? No nosso caso foi uma transição mesmo, porque a gente, ao longo do tempo, deixou o comércio físico e ficamos somente no online. Para quem deseja ter os dois negócios, tá? É interessante que a pessoa tenha uma tratativa diferente para o e-commerce, tá? Então, ele, por exemplo, vamos dizer um comércio físico ou uma indústria que queira entrar no online, ele precisa destinar um tempo e um orçamento para trabalhar no online e o negócio ir crescendo ao longo do tempo e, na medida que for tendo esse crescimento, ele montar uma estrutura maior. Se ele desejar fazer essa migração, aí ele vai ter que medir o tempo ali, qual o momento dele ter uma transição e migrar efetivamente para o online, né? No nosso caso, a gente vendeu as lojas e fomos para o online. Nessa época nem se falava em marketplaces, tá? Era site. Nós tínhamos um site com o nosso domínio. Depois, quando chegou em 2014, quando começou a história de marketplace aqui no Brasil, né, que é um conceito que veio dos Estados Unidos, a gente foi chamado pelo extra.com.br, que na época nem era Cenova, né? Era só extra.com.br para começar a vender no marketplace deles, explicaram como é que funcionava e tal, e começamos a vender. Aí a gente começou a vender em marketplaces e também no nosso site. Depois disso, começamos a entrar nos outros marketplaces. Mercado Livre já existia, mas aí ele virou a chavinha para marketplace, né? Foi mudando todo o formato do site e tudo mais. E aí a gente foi migrando para os marketplaces. Em 2016, isto é, 2 anos após o início dos marketplaces, a gente sentiu, eu e minha esposa, que é minha sócia, né, a Juliana, a gente sentiu que o marketplace realmente era a bola da vez. Assim como a gente sentiu o e-commerce lá atrás como bola da vez, a gente também sentiu que o marketplace era a bola da vez, né? E eu já tinha, até uma história interessante, porque eu tinha muitos amigos que tinham e-commerces na época, né? Que eles me pediam como que fazia para vender no marketplace, sabe? Porque nós somos pioneiros, né? E aí eu brinquei com a minha esposa, falei, pera um pouquinho, nós estamos dando consultoria de graça. Vamos começar a cobrar esse negócio? Foi aí que surgiu a Ecodata. Então, oficialmente, a gente fundou a Ecodata em 2017, vendemos o nosso e-commerce. Hoje a gente não tem mais e-commerce, né? E a Ecodata começou em 2017 assim, com o meu inconformismo. Eu sempre fui uma pessoa inconformada, sempre procurando coisas novas aí, oportunidades. E Gilberto, e aí hoje você está com a Ecodata, conta um pouquinho da sua estrutura também, como é que você tem ajudado os clientes, se quiser também trazer um caso legal de algum cliente seu, assim, que você acha legal, a gente sempre vai tentar trazer no Lexus Cast, às vezes um exemplo de uma loja pequena para você que está começando agora, e a gente também queria pegar algum caso de um cliente maior, porque esse episódio a gente vai divulgar para clientes da TOTOS, clientes com uma operação um pouco mais robusta, então é legal a gente tentar trazer, se você quiser falar alguns casos, assim, alguma coisa assim interessante. Claro. Muito bom. Bruno, por que surgiu a Ecodata? Tá? A Ecodata ela surgiu de uma necessidade que a gente identificou das empresas que têm vontade de vender nos marketplaces e muitas vezes não sabem como. E aí nós temos no cenário
O comércio físico, nós temos as indústrias, nós temos grandes importadores, distribuidores, empresas que sempre trabalharam no offline, desejam estar nos marketplaces e não sabem como, tá? E para quem já vende nos marketplaces, para quem já conseguiu, já ultrapassou essa barreira e publicou seus produtos nos marketplaces, qual que é a grande necessidade deles? É como performar bem, como ter uma operação redonda, como ter uma operação 100% automatizada, utilizando um hub de integração como a Lexus, por exemplo, né? E ter um desempenho acima da média nos marketplaces, tá? Então a Ecodata surgiu dessa necessidade que eu identifiquei no mercado. Por quê? Porque nós percebemos que os marketplaces, os principais marketplaces, durante muito tempo, eles tinham uma preocupação muito grande em crescer a base de vendedores dentro do marketplace. Então eles vinham numa jornada de trazer vendedores, cada vez quanto mais vendedores, melhor. Então nós temos aí plataformas de marketplaces com 40 mil, 50 mil, 200 mil vendedores, Mercado Livre com milhões de vendedores, tá? Porém, os marketplaces nunca se preocuparam em como fazer esses vendedores vender mais ou como fazer com que esses vendedores ingressassem de forma saudável no marketplace. Então, na minha visão, sempre houve uma grande lacuna entre o vendedor e os marketplaces. E aí surgiu a Ecodata para procurar preencher, não a lacuna toda, porque o mercado é gigante, mas pelo menos parte dessa lacuna, ajudando os vendedores novos e os vendedores que já estão nos marketplaces a terem uma boa operação, uma operação saudável e escalonável, onde eles possam crescer cada vez mais em GMV. Você tocou num bom ponto. Às vezes as pessoas que estão assistindo a gente tem aquela premissa de que muita gente fala só de venda nos marketplaces. E de fato o marketplace ele traz muita venda, né? Então se você tem, né, preenche as premissas básicas de preço, premissa de um produto bom, aquelas coisas mais básicas, quem sabe ele vai trazer venda. Mas aí você trouxe um ponto muito legal, que é uma operação saudável, né? Porque quantas vezes eu já vi, Gilberto, até queria ouvir sua opinião também, empresas ali menores que estão começando, ele se encanta com aquele volume de venda, ele começa a expandir, mas quando ele menos percebe, ele não entendeu regra de negócio, ele não entendeu fazer um preço eficiente, ele não entendeu fluxo de caixa, porque ele recebe do marketplace adiantado, paga o fornecedor, e aí a pessoa acaba se perdendo naquela gestão. Eu vi algumas empresas irem do sucesso ao fracasso muito rápido, porque o marketplace traz, o e-commerce, o digital traz tudo muito rápido. Né? Exatamente. Então, qual que é a sua visão sobre isso? Vocês já pegaram casos assim também? Vou te trazer um case aqui, que eu acho que é um dos cases mais emblemáticos aí que a gente tem, de uma indústria de imóveis lá do Paraná, de um polo moveleiro lá do Paraná, que eles já vendiam no marketplace e aconteceu justamente isso. Eles não entendiam bem a regra do marketplace, tá? No caso foi o Mercado Livre, foi onde a gente atuou com a conta deles, tá? E eles vieram para a nossa carteira no seguinte cenário. Eles tinham a reputação no vermelho, eram loja oficial do Mercado Livre, uma reputação no vermelho, porque eles tinham a dificuldade de fazer um bom atendimento dos pedidos, tinha um volume gigante de pedidos, e eles, enquanto indústria, tinham uma política comercial bastante agressiva, porque ele tinha uma boa margem ali para vender os seus produtos, tá? E quando eles chegaram para nós, para você ter uma ideia, para recuperar a reputação deles, eles precisavam fazer 12 mil vendas sadias, saudáveis, para poder recuperar o termômetro verde. Então nós tivemos um desafio muito grande ali, onde nós tivemos sucesso. Legal. O que nós fizemos ali? Em 4 meses, a gente trabalhou na origem dos problemas deles, que era o prazo de atendimento dos pedidos, que eles tinham que cumprir adequadamente. Então eles vendiam produtos que eles iam fabricar depois. Então a gente conseguiu acertar a operação deles ali para que eles conseguissem atender os pedidos dentro do prazo combinado com o comprador. Um outro ponto que a gente identificou, que a maioria das reclamações que eles tinham era de um guarda-roupa que chegava com a lateral esquerda quebrada. Aí a gente identificou lá na fábrica deles que o produto era mal embalado, não era embalado adequadamente nessa parte do guarda-roupa. Corrigiu isso, corrigiu o problema das reclamações.
E um outro ponto era o pós-venda, que era a mensageria ali, a troca de informações com os vendedores. Com isso, a gente conseguiu corrigir a operação deles em 4 meses, em menos de 4 meses. Resolvemos as 12 mil vendas, colocando um produto isca para vender ali, barato, para trazer volume de vendas. Rodar as 12 Pra mil rodar as vendas. 12 mil vendas. Algumas a gente eliminou as reclamações ali através de chamadas e tudo mais, tá? E aí, em 4 meses, eles estavam com a operação de pé, novamente, com o termômetro verde pronto para escalar. Hoje é uma loja que vende milhões de reais por mês no Mercado Livre. Caramba, tá? que legal. Então esse caso aí é um caso legal, bastante interessante aí que a gente atendeu há um tempo atrás. Cara, que legal. Você que está no mercado há tanto tempo, eu queria ouvir um pouquinho, como é que você vê a tendência de 2025? O que você entende que mudou lá de 2000 e quando você começou para o que é hoje, assim, sabe? Os marketplaces, eles estão cada vez mais profissionais. Eles também devem ter aprendido muito nesses últimos anos. Então, conta pra gente o que evoluiu do mercado e o que está melhor e o que está mais difícil, assim, Tá. Realmente evoluiu bastante, tá? E esse cenário que eu coloquei ali, que os marketplaces, eles tinham uma preocupação muito grande em crescer a base, mudou um pouco também, tá? Porque hoje, os principais marketplaces, eles estão olhando para os vendedores que já estão na sua base e procurando entender o que eles podem fazer para que esses vendedores vendam melhor. Agora, mudaram a preocupação, Mudaram a preocupação, legal, exatamente. Legal. Por quê? Porque o marketplace ele está colocando o nome dele ali à frente do negócio. Então ele tem uma preocupação muito grande em entregar para o comprador a melhor experiência de compra. E quando se fala de melhor experiência de compra, você fala de uma entrega mais rápida, de uma venda saudável, de vender pelo melhor preço. Enfim, uma gama de serviços ali que não necessariamente é ligado somente a preço, tá? Então o Marketplace hoje tem essa preocupação ali de entregar a melhor experiência para o comprador, tá? Então esse cenário mudou. Com isso, os Marketplaces eles vêm procurando qualificar cada vez mais os seus vendedores que estão ali na base, né? Os sellers, que estão na sua base ali de vendedores. Com isso, o que eles disponibilizam? Disponibilizam um ecossistema completo ali, como meios de pagamento, logística, depósitos de fulfillment, né? Centros logísticos ali, onde o marketplace recebe a mercadoria do lojista, do vendedor, e também as campanhas de ads, central de promoções para destaque dos produtos. Tá? Então, o que eu vejo de tendências aí é o vendedor, aquele seller que está vendendo nos marketplaces, utilizar ao máximo os recursos que o marketplace utiliza para poder facilitar a vida dele ali, ele ter uma escala melhor nas suas vendas. Boa. E pegando falando um pouquinho de tendência, né? Como que você entende que a inteligência comercial ela pode ajudar a aumentar as vendas dos vendedores? Essa é uma pergunta excelente, uma pergunta estratégica, né? A gente vê muitos vendedores entrarem nos marketplaces preocupados em vender preço, tá? Então, eu tenho que entrar, meu concorrente está vendendo por 100, eu vou vender por 90, eu vou vender por 95, tá? Isso não é uma estratégia muito recomendada, tá? Muito pelo contrário. Como eu disse agora há pouco, os marketplaces, o sucesso nos marketplaces depende muito mais do nível de serviço que o vendedor oferece para o comprador do que propriamente o preço, tá? Então, aonde que eu quero chegar? O comprador hoje, ele quer ter uma experiência única. Quando ele compra um produto, eu costumo brincar, é como se ele estivesse comprando um código de rastreamento. Ele quer saber que ele comprou e o produto dele já está a caminho. Ele quer receber o mais rápido possível e quer receber o produto exatamente como ele viu lá no anúncio, tá? Então, eu vejo que para o vendedor, a inteligência comercial está ligado à qualidade do serviço que ele oferece no seu atendimento. E qualidade do serviço está ligado a quê? Está ligado a o produto fiel àquilo que ele anunciou. Produto fiel que eu digo assim, manda na cor correta, nas especificações corretas, na descrição do produto, colocar uma descrição extremamente detalhada, porque o comprador ele não está tendo contato físico com o produto, né? Então ele tem que ter segurança de que ele está comprando um produto, que ele vai receber exatamente aquele produto. Um outro ponto é
a entrega do produto, ele receber o produto o mais rápido possível, e para isso, um ponto muito importante é o vendedor utilizar o ecossistema do marketplace, que são os CDs de fulfillment, né? Então, utilizar o fulfillment dos marketplaces é uma estratégia muito inteligente, porque você está terceirizando a logística. Quando o pedido ele cai na conta do vendedor, o marketplace já está separando o pedido e enviando o pedido por sua conta dentro da sua malha logística para o comprador. E com isso você garante uma entrega mais rápida, né? O Fulfillment e um pouquinho do Flex também, né? Se puder só comentar um pouquinho, Sim. que nem a gente falou, vai ter pessoas que estão começando, tem pessoas mais maduras, mas só dar um disclaimer aqui do Fulfillment e do Flex, que é legal de comentar, que são as estratégias do ecossistema, Exatamente. que são muito boas, né? Exatamente. O Mercado Livre tem o recurso do Flex também, que é em várias cidades do Brasil, tá? Já tem várias capitais aí com o Flex habilitado, que é o quê? É um recurso que ele disponibiliza para o vendedor, que quando ele coloca o anúncio no Flex, ele se compromete a uma entrega mais rápida para o comprador, tá? E aí o Flex ele é feito com, a entrega é feita com a malha logística, com algumas transportadoras ou motoboys que são certificados, são parceiros do marketplace, tá? Então, com isso, ele consegue atender uma demanda mais imediata do comprador. Então, digamos o seguinte, no segmento de auto parts, tá? Uma oficina mecânica que está precisando de uma peça para fazer o reparo de um automóvel ali. Ele pode entrar no Mercado Livre, comprar um produto pelo Flex e receber em 1 hora, 2 horas ali, dentro do raio que ele está localizado ali na capital, numa capital, né? Pode ser São Paulo, Curitiba, etc. O poder do que o Marketplace conseguiu fazer, de uma complexidade absurda, para melhorar a experiência do comprador ali. Imagina, se a gente pensar lá em 2015, pensar que você recebe um negócio comprado pela internet em 1 hora, eu lembro que eu vi uma palestra falando que Nova York, que sempre foi, né, os Estados Unidos sempre foi referência, né, pra gente, quando a gente fala de e-commerce, falava que não, nos Estados Unidos tem uma empresa que entrega no mesmo dia. E eu fico imaginando assim, imagina você comprar um presente e você vai numa festa de aniversário, chega e você não precisa se deslocar ao shopping. Para mim era um pouco até surreal, né? E você vê o Mercado Livre, principalmente, que foi Exato. pioneiro, a Amazon, sempre Sim. referência fora, hoje é muito forte no Brasil, mas receber em 2 horas é algo incrível. Que nem você falou, às vezes você compra hoje um código de rastreio. Eu, particularmente, eu acho que, por experiência própria, assim, eu compro no Flex e compro no Fulfillment, pago mais caro, para receber mais rápido. Engraçado, né? A ideia não é vender preço, é vender serviço, é vender experiência, porque o comprador ele quer ter uma experiência excelente, né? E aí isso obriga o marketplace a cada vez mais criar recursos para que o comprador tenha uma boa experiência, e com isso ele vai criando uma concorrência e outros marketplaces também vão criando outras facilidades, outras experiências positivas ali para os compradores, e com isso o ecossistema como um todo é favorecido, porque cada vez mais os vendedores têm que ser profissionalizados para entregar uma experiência melhor para os compradores, e no meio dessa experiência está o marketplace ali gerando os recursos, né? E pegando um gancho com a minha pergunta, só fazer um complemento, né? Eu entendo também que o que mudou, né, de uns anos para cá, também a profissionalização dos marketplaces na cobrança com seller, né? Cada vez mais esses KPIs, o que mede o termômetro no fim, o termômetro nada mais é do que várias premissas que eles colocam, né? Atendendo prazo, reclamação, uma série de coisas, né? Que você fica no vermelho ou no verde conforme você atende as premissas daquele canal. Então, acho que uma coisa que eles se preocupam muito é com a reputação do vendedor, né? Não adianta nada ter um cara vendendo bastante e não ter a premissa de manter uma boa reputação, né? Exatamente. Isso, inclusive, até os próprios algoritmos acabam não dando relevância para anúncios de vendedores que não entregam uma boa experiência, tá? Então, aí você está trazendo um ponto bastante importante, tá? Vamos separar, então, 2 cenários. Um vendedor que é iniciante, como e o que ele deve fazer para iniciar a sua jornada nos marketplaces, tá? Então, vou dar aqui algumas dicas. Eu diria para ele começar do jeito certo, tá? E o que é começar do jeito certo?
montar uma operação, por menor que ela seja, 100% automatizada, tá? E quando a gente fala de automação, nós falamos de um ERP, e hoje existem no mercado aí vários ERPs bastante acessíveis, tá? Voltados exclusivamente ali, não exclusivamente, mas bastante focados em marketplaces, tá? E ter um hub de integração como a Lexus, por exemplo, que é uma solução que vai trazer uma qualidade na operação dele no dia a dia, vai trazer qualidade em que sentido? Trazer agilidade na ida e vinda de pedidos, agilidade no atendimento de pedidos, onde a gente fala de separação, fazer uma frente de caixa, bipar os produtos para não correr risco de mandar produto errado. Com isso você elimina a possibilidade de erros e reclamações futuras que vão impactar na reputação, né? Então é um investimento que vale a pena. E aí o Lexus estar integrado aos marketplaces, tá? Então, para um vendedor, para uma empresa que está iniciando a sua operação agora, eu diria para começar do jeito certo. Legal. Começa com o ecossistema, com a automação correta. Um ERP, o hub de integração Lexus e a integração com os marketplaces. Com isso você vai ter uma operação 100% automatizada e na medida que você for crescendo, você já cresce com qualidade. Você comentou de separar o varejo físico do digital ali, olhar com dois olhares diferentes, porque são dois business diferentes mesmo. Exato. Mas eu gosto de falar tem muito gestor que fala assim, vamos pôr ali um estagiário para ver se dá certo. Se o cara começar com esse pensamento, já não vai dar certo. Exato. Porque em algum momento vai ter um gargalo ali. Não tem, o e-commerce, o marketplace não tem espaço para amador mais. Já teve no passado, né, Gilberto? Exato. Então eu costumo dizer que se você for tratar como puxadinho, ele vai ser um puxadinho e vai ter resultado de puxadinho. Se você se estruturar como uma unidade de negócio, se você não tem capacidade interna, você tem empresas como a do Gilberto que coloca a mão na massa, faz acontecer, ou você pode internalizar e ter um investimento dentro de casa. Assim. O que eu quero dizer, só para fechar meu raciocínio, invista numa unidade de negócio, crie um planejamento, crie uma estrutura para você ter sucesso, para você conseguir implementar de uma maneira eficiente, né? Senão vai ser só mais um negocinho, né? Exatamente. É muito bem colocado. Eu costumo dizer que vender nos marketplaces é como ter uma empresa de tecnologia, porque você tem que ter a tecnologia a seu favor. Se você usar a tecnologia a seu favor, e hoje os recursos eles são bastante acessíveis para quem está começando, e quando eu falo de recursos, de novo, um ERP com uma mensalidade acessível, o Lexus Hub com uma mensalidade acessível também, são recursos que se pagam ao longo do tempo, é um investimento que vale a pena, tá? Então, para um comércio físico, para uma indústria, realmente não deve ser tratado como um puxadinho, e sim como uma unidade de negócios, tá? Mesmo que seja uma unidade pequena e que vá crescendo ao longo do tempo, conforme a performance for aumentando ali ao longo dos meses, né? Então, é muito importante já começar do jeito certo, tá? Foi muito bem colocado isso daí. Cara, e assim, mais uma pergunta de uma forma mais estratégica e bem prática, assim, se você fosse dar uma dica, assim, para um seller que está nos assistindo agora, falar assim, coisas que poucas pessoas estão explorando, mas as que estão fazendo estão tendo muito resultado, assim, o que você traria hoje para a gente? Antes, eu vou falar sobre isso, Bruno. Antes disso, eu vou falar daquela outra persona que é o... boa, verdade. Aquela que já está mais maduro. Que já está mais maduro e que já está vendendo lá no Mercado Livre, ou nos marketplaces, tá? Lá na Ecodata, lá na nossa empresa, é muito comum, mas muito comum mesmo. Todos os dias aparecem empresas consultando ali os nossos serviços. Em qual cenário? São empresas que começaram, não diria da forma errada, mas não da forma ideal, desestruturada, tá? Sem um ERP, sem um hub de integração como o Lexus, tá? E aí eles estão lá vendendo algumas centenas, muitas vezes alguns milhares de pedidos nos marketplaces de forma totalmente manual, né? Então o empreendedor ali ele está 100% envolvido na operação, mergulhado na operação, despendendo um tempo gigante
vendendo de uma forma, eu diria até orgânica, tá? Porque às vezes, muitas vezes o empreendedor ou a empresa tem um produto que é legal e ele tem uma competitividade boa e ele consegue escalar de uma forma orgânica, tá? E aí ele nos procura por quê? Porque ele chegou num ponto ali que ele bate num teto e ele fala assim, e agora? O que que eu faço? Onde eu vou? Eu preciso arrumar a minha operação e preciso vender mais. Então, nós temos casos aqui, por exemplo, não é um caso, mas vários, que eu vou dizer aqui de uma empresa de descartáveis, tá? Que ele veio para a nossa carteira há 1 ano e pouco atrás, e ele vendia cerca de R$500 mil no Mercado Livre e não tinha a operação estruturada. Caramba. Nós montamos toda a estrutura dele, hub de integração e etc, tá? E hoje ele vende quase 3 milhões por mês no Mercado Livre, só no Mercado Livre, além dos outros marketplaces, né? Então, é uma operação que, quando nós pegamos vendendo perto de R$500 mil, a empresa achava que ele já estava no teto. Ele falou, já bati no teto. Não, mas com algumas mudanças, com algumas implementações ali, ele escalou a venda ali e multiplicou por 6 o GMV, o faturamento dele mensal, Legal. Estruturando a operação e adotando as estratégias Nossa, corretas legal. ali no dia a dia. E aposto que deve ter muita gente que vai assistir a gente aí, porque esse episódio vai ser divulgado para bastante pessoas. Eu acho que tem muita gente que vai se identificar com isso, né? Que está no teto de vidro, porque é muito o cenário da Lexus, né? A gente também pega, né, Giba? A gente sempre fala disso, das empresas que chegam aqui para a gente, é o desestruturado, que a gente fala muito, é um problema comum. Então, se você está nesse momento, não entenda que a gente está falando o ideal, mas muita gente começa e está tudo certo. Porque, tá tudo às vezes o certo, cara ele vai aprendendo no meio do caminho, então está tudo certo. A Alexo nasceu e o Gilberto nasceu para resolver esse problema. Para resolver essa dor. Então, não fique se culpando se você já começou errado, acho que faz parte do processo, mas continuar errado que é um problema, né? Porque eu vi muitos amigos empreendedores, alguns clientes se tornam amigos até, né? Que hoje ele tem até mais qualidade de vida de poder implementar processos, ter uma estrutura minimamente adequada dentro da sua operação, e é um pouco que a tecnologia traz, né? A gente fica muito gratificado, é muito gratificante aqui na Lexus, a gente vê que a gente consegue trazer uma performance maior e até qualidade de vida assim, para os empreendedores. Então, quando você fala de nascer de forma estruturada, é legal quem tá consumindo esse episódio, outras pessoas falam sobre isso também no mercado, mas se você está nesse momento de achar que está num teto de vidro, está trabalhando de domingo a domingo, é um cenário super comum, mas entenda, acho que o empreendedor sai fazendo, acho que às vezes é o momento de você voltar para dentro de casa, olhar para o que tem, estruturar e dar o próximo passo, né? Exatamente, é bem comum e as pessoas não devem se culpar por isso. Você colocou muito bem, porque a gente pega principalmente o Mercado Livre, que é um marketplace muito democrático e normalmente é a porta de entrada das empresas começarem a vender online, né? Então, normalmente, para abrir uma conta no Mercado Livre é muito simples. Ele vai lá, clica, vender, cadastra a empresa e começa a vender. E aí a pessoa vai pensar lá na frente, como é que eu arrumo? Mas é importante arrumar, porque está ficando muito dinheiro na mesa, né? Não, cara, eu também vi muitos exemplos disso. Cara, cliente nosso que começou a vender Bíblia e hoje vende milhares de Bíblia. Então, assim, porque o Mercado Livre, a barreira de entrada é muito pequena. É muito pequena. Cara, você consegue... Agora, se você, né, cara, se quem está assistindo e não tiver uma conta, você cria agora e já começa a vender um produto para... Exatamente. Muito simples. Exatamente. Porém, aí, mesmo tendo essa facilidade, aí o que acontece depois que o seller entra no Mercado Livre, ou na Amazon, ou na Shopee, acontece que lá ele entra num oceano onde ele tem uma concorrência gigantesca. E o grande desafio é se destacar dentro do marketplace. Quando o comprador vai fazer a busca de um produto lá, o desafio dele é fazer com que o anúncio dele apareça nas primeiras posições, né? Sim. É aí onde a gente entra para... A dica que eu te pedi. Exatamente, com as melhores práticas ali para poder fazer com que o vendedor tenha relevância, né? Então é onde eu digo que, como que o vendedor sai de 500 mil e vai para 3 milhões? Com as melhores práticas, com as melhores estratégias, dando ênfase e foco nos melhores produtos, tá? Então, é muito comum também nós recebemos clientes lá na empresa, na Ecodata, que o empreendedor ele não sabe nem quais são os produtos que mais vendem. Caramba. Por quê? Porque ele está muito envolvido na operação dele. Né? Então, ele sabe por intuição. Eu tenho um produto que vende muito, mas, puxa,
ele tem números, ele tem uma base de dados ali para ele trabalhar, saber quanto que ele tem que repor daquele produto, qual que é um produto, qual é a quantidade que ele tem que prever de estoque daquele produto para ele não ter ruptura, não ter ruptura de estoque. Quantos casos de Black Friday que eu vi que o cara não se planejou, não teve um sistema desse e ficam sem estoque na data mais importante do calendário do Exatamente. Então, olha só, a importância de não ter a ruptura de estoque, tá? Quando você pega um produto que ele já está, a gente trabalhou a performance daquele anúncio, ele está aparecendo nas primeiras posições. Se ele tem uma ruptura de estoque, ele é pausado. Se ele é pausado, evidentemente, ele não aparece mais nas buscas, né? Aí depois de uns dias, a empresa vai lá e repõe o estoque, ativa o anúncio de novo. Ele vai demorar mais uns 15, 20 dias para ter relevância novamente, entendeu? Então, com isso, ele praticamente um dia de ruptura de estoque, ele perde praticamente um mês de venda. Se for um produto campeão de venda, ele vai perder faturamento. Olha o dinheiro ficando na mesa. Caramba, que importante. Então, é bem importante. Então, uma das coisas que você... Desculpa te cortar, mas uma das coisas que você entende que é muito relevante para o negócio de e-commerce é a ruptura de estoque, então, né? É a ruptura de estoque. A ruptura de estoque tem que ser muito bem controlada. Então, vou fazer um jabazinho aqui para a Lexus. A Lexus lançou, no último Mercado Livre Experience, a gente lançou um produto chamado Lexus Insights. Tem bastante vídeo no YouTube, se vocês procurarem vai ter bastante coisa falando lá. Que basicamente é uma plataforma onde a gente estruturou todos esses dados que ficam em múltiplos canais, em múltiplas plataformas, múltiplos CNPJs, que é muito comum estar dentro do e-commerce, dentro de uma única solução, que você consegue ter toda essa análise em gráficos super fáceis de você analisar. Então, só fazendo jabá é bem legal. Quando você tem uma... Eu falo muito aqui, né? Quando você pega uma empresa orientada a dados estruturados, você tem uma chance de ter muito mais sucesso dentro do e-commerce também, né? Exatamente. E esse é um ponto bastante importante, Bruno, que é análise de dados, tá? Legal. E é muito comum nós termos clientes ali que eles se envolvem, ele não tem noção o tamanho do trabalho que o marketplace traz para ele, né? E aí ele acaba envolvido na operação no dia a dia. E o trabalho que a gente tem é tirar o nosso cliente da operação para que ele possa trabalhar estrategicamente. Legal. Então a gente trabalha na parte operacional, que é implantando o Lexus Hub, implantando o ERP, trabalhando as estratégias mais adequadas para a conta dele, para que ele tenha sucesso, e com isso ele sai da parte operacional e trabalha a parte estratégica da operação dele dentro dos marketplaces, entendeu? Então, perfeito. Gilberto, foi um ótimo papo, a gente está com tempo aqui, que a gente quer deixar o episódio até 1 hora para não ficar também algo muito grande. Cara, eu queria agradecer demais a sua presença. Que MVP gostoso de fazer, né? Legal bater papo. Eu e o Gilberto, a gente sempre a gente costuma fazer de quinta-feira, tomar um shopping, bater papo para entender como é que está o mercado, para a gente falar de aprendizados, então a gente troca bastante. Então eu queria muito agradecer a sua presença. E se você puder deixar como que as pessoas acham a Ecodata, como é que a gente consegue entender um pouco mais do seu serviço, se puder fazer o jabá agora do seu legal. produto. Vamos lá, Bruno. Bom, de novo, eu que agradeço aqui o convite da Lexus de participar desse primeiro episódio, tá? Como eu costumo dizer, a gente tem assunto aqui para ficar 24 horas, 48 horas, porque Marketplace é um universo muito grande, tá? Então, a gente tem condições aqui de ficar conversando durante horas, né? Mas a gente tem uma limitação de tempo aqui, vamos respeitar esse limite de tempo. Bom, para você nos encontrar, Ecodata, o nosso Instagram é @EcodataVendasOnline, tá? O meu Instagram é @Gilberto Lemes Júnior, vocês vão me encontrar ali também. E o nosso site é ecodata.com.br. Legal, e a gente vai deixar na descrição aqui também, na edição do vídeo. Okay. E, gente, eu queria também agradecer quem conseguiu assistir esse nosso primeiro episódio. A gente quer falar muito de como que a gente consegue ajudar, porque a gente vê muita gente querendo vender online, a gente vê muita empresa com dificuldade. Então, acho que se a gente conseguir, que nem você falou, né, contribuir com o nosso, que seja 2%, 10%, já é muito gratificante. A gente que é empreendedor nato, gosta de ajudar, trocar experiência com empreendedores. Então, obrigado pela presença e a gente se vê no próximo episódio.